Ei pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui para NA Nenhuma das Alternativas para fazer um vídeo que faz um tempinho que a gente não faz aqui no canal, que é o Em Cena. Se você acompanha a gente, você sabe que no Em Cena a gente escolhe um filme ou uma série para analisar, mas a gente pega alguns pontos específicos, algumas cenas específicas para conseguir analisar um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais essa cena. E esse vídeo é destinado ao filme e animação maravilhosa japonesa chamado Wolf Children. Ele tem um nome japonês que vai estar aqui na tela, mas eu não consigo pronunciar. Ele também tá como Crianças Lobo aqui no Brasil, porque, olha só, tá muito fácil de assistir, o filme entrou no catálogo da Netflix, então se você ainda não assistiu, vai lá, a gente recomenda muito esse filme, assista e depois você volta nesse vídeo porque ele vai trazer spoilers, não vão ser poucos spoilers, a gente vai falar inclusive do final do filme aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações pra você sempre saber quando sobe vídeo. A gente tá com bastante vídeo legal, tanto já no canal quanto que vai subir ainda. E se você gostou desse vídeo, já dá um curtir aí, porque você já deve ter gostado só por essa belíssima introdução. O filme merece também. E esse filme ele é de 2012, do nosso querido Mamoru Hosoda. E nós separamos 3 cenas que achamos bem importantes. Elas estão em ordem cronológica. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Só pra relembrar um pouquinho a história, a gente tem aí a Hana, que é uma garota normal, uma estudante, que se apaixona por um cara misterioso na faculdade dela, e ela descobre, conforme eles vão desenvolvendo um relacionamento, ele revela pra ela que ele tem a capacidade de se transformar em lobo. A gente poderia falar que é lobisomem, mas não é bem isso. Na mitologia japonesa, ele tem aí, ele traz esse espírito do lobo japonês, então ele consegue tanto ficar na forma humana quanto ficar na forma de lobo. Eles acabam tendo filhos e mais ou menos é essa a premissa, né? A Hana tem que lidar e depois com essas crianças que também conseguem se transformar tanto em lobo quanto em humanos. E a primeira cena que a gente vai analisar é logo no início do filme, né? Depois que a Hana já tem aí os seus 2 filhos com o Okami. Um dia ele sai e ele começa a demorar muito pra voltar pra casa, mais do que ela já estava acostumada, e ela sozinha com as crianças decide ir atrás dele. Pra sua ingrata surpresa, ela vê ele em forma de lobo caído numa vala. E nisso tem pessoas que estão ali retirando o corpo do lobo da vala, só que aquele corpo já está inerte e ele infelizmente está morto. Ele é levado por um caminhão que parece ser um caminhão de lixo, e a Hana, ela para, no meio ali tá uma chuva muito forte, ela tá com as 2 crianças no colo e ela vê aquela cena e fica devastada, assim como a gente também, e sem poder fazer nada, porque como que ela vai explicar a relação dela com um lobo, né? Não é um cachorro ou qualquer outro animal que fosse um pouco mais fácil dela inventar uma história. Verdade. Então é uma cena que mexeu muito com a gente, já começa já com 2 pés no peito, né? Pra mim, todo filme acaba vindo como uma metáfora sobre maternidade, né? Tem várias coisas que são discutidas ao longo do filme, mas eu acho que essa questão da maternidade, da Hana com os filhos, é uma coisa muito forte. E eu acho que essa primeira cena que retrata isso de uma forma bem intensa em relação a sentimentos, porque é a primeira grande decisão dela de ter que abdicar de si mesma e dos sentimentos dela em favor dos filhos. Naquele momento, talvez se ela não estivesse com os filhos, ela tentasse alguma coisa, por mais difícil que fosse, né? Dela conseguir, no mínimo, recuperar o corpo do marido pra ela poder enterrar, pra ela poder se despedir. Mas naquele momento, se ela tentasse fazer alguma coisa, ela poderia colocar em risco a vida dos filhos dela, literalmente. Não era só uma questão de, ela tava ali com os 2, eles estavam na chuva, mas eles não estavam conseguindo controlar na época essa transformação deles, né, em lobo. Mas vai saber o que fariam com os filhos dela se vissem eles na forma de lobo. O mais bonito / triste de tudo isso é que ela faz tudo isso sem reclamar. Isso é muito coisa de mãe, né? Você tá lá sofrendo, teu coração tá... Bom, a gente não sabe porque a gente ainda não somos mães, mas é o que a gente imagina, é o que a gente vê das nossas próprias mães, né?
né? O coração tá despedaçado, mas a mãe não tá reclamando do que tá acontecendo pelo bem dos filhos. E tudo isso vai sendo construído, né, desde esse momento pra gente chegar aí no final do filme. E toda essa renúncia por parte da Hannah também tá inclusa a mudança deles pra um local afastado, justamente pela alteração dos filhos, que ainda muito pequenos eles não têm controle quando ficam humanos e quando se transformam em lobo. Então ela não tá conseguindo mais esconder isso. Então ela decide se mudar para um lugar muito afastado, e isso dá sequência para nossa lista aqui de cenas. E a segunda cena é um momento em que nesse local que eles já estão tentando se adaptar, né? Porque é diferente do minúsculo apartamento que eles viviam, agora eles têm muito mais espaço, então eles conseguem brincar lá fora e não mais ficar tão escondidos dentro de casa como era. E tem uma cena em que ela sai pra brincar com eles e tá nevando, então eles estão conhecendo a neve, né? E aí a gente consegue conhecer um pouquinho da personalidade de cada um. A gente tem o filho mais jovem, que é o Ami, que é muito tímido, muito fechadinho, muito introvertido. Então ele tenta ser aventureiro, mas ele não consegue, ele acaba passando por uma situação um pouco perigosa, né? Ele quase se afoga. E nesse momento aparece a sua irmã, um pouco mais velha, a Yuki, que já toda forte, toda com espírito, né, de lobo mesmo, e ela vem e salva o irmão. É um momento bonito, mas também muito tenso, porque aqueles segundos de o Ami some, a gente não sabe o que aconteceu com ele, por ele ser muito indefeso, né? A gente acha que ele não vai sobreviver ou alguma coisa muito ruim vai acontecer, mas aí a Yuki vem e salva o irmão e eles ficam juntos e se abraçam e choram, e é muito emocionante também. Fica muito claro que a Yuki, ela é bem assim voltada pro lado selvagem mesmo, então a gente entende ali que ela vai escolher a forma de lobo pra seguir. E o Ami, né, por ter toda essa fragilidade, essa introversão, que ele não consegue conviver com esse lado lobo dele, a gente acredita que ele vai seguir o caminho aí do ser humano, né, e ficar apenas na forma humana. E ficar do lado da mãe, né, que ali ela sempre tava protege. muito mais isso, ela tava protegendo ele, né, colocando ele debaixo da asa dela. Nessa cena, é o que você falou, a gente consegue ver muito bem, muito claro a personalidade dos dois, a gente já imagina alguns caminhos que eles vão seguir, e a gente entende também que a Yuki, ela não precisa tanto da Hannah, né? Porque ela já tem uma personalidade muito forte, ela já consegue se virar sozinha, inclusive salvar o irmão, mesmo sendo pequena. E o Ami não, o Ami ainda depende muito de cuidados externos. E a terceira cena é justamente aí o momento final do filme. É um momento que a gente se surpreendeu muito, porque como a gente acabou de falar, a gente tava entendendo que cada um ia seguir um determinado caminho, e o filme nos surpreende com a inversão total disso. A Yuki, né, que a gente achava que iria para a vida selvagem, ela escolhe a forma humana, e o Ami, aquele garotinho indefeso, ele decide pelo lobo. Isso vai aflorando com o passar dos anos, e é muito surpreendente tanto pra gente quanto pra Hannah, que jamais esperava que o seu filhinho querido e indefeso ia sair debaixo da asa dela. E em determinado momento, né, bem o ato final ali do filme, ela tem que dar adeus ao seu filho. Porque ele, quando decide pela forma de lobo, ele decide ficar nessa forma pra sempre e seguir para a natureza selvagem dele. É aquele momento da mãe dar adeus à sua pequena cria, assim como na vida, né? Chega um momento em que a gente cresce e temos que sair debaixo da saia das nossas mães, né? E seguir o nosso próprio caminho. E é um momento que é tão difícil pro Ami quanto pra Hannah, né? A construção da cena realmente é muito bonita, porque a gente quase não tem fala. Eles não precisam se conversar, eles não precisam falar, olha, eu tô indo aqui, realmente esse é o caminho que eu escolhi. Não, ela foi atrás dele porque ela tava preocupada, né? Porque tinha tido uma tempestade. E no fim, ele tem que salvar ela. Ele deixa ela pra trás
pais e segue o caminho dele como lobo. E naquele momento ela entende. E não precisa de mais nada, né? Eu acho que tem uma troca de olhar, assim, entre eles, e é tudo que a gente tem de comunicação final entre os dois. Uma questão que eu acho que o filme acerta é que, pra Hannah, o Ami se afastou dela muito cedo. Realmente, pra Hannah humana, a idade que ele tinha como humano não fazia sentido. Mas a idade de lobo, sim. E eu acho que também faz sentido com essa metáfora que eles fazem da maternidade, porque eu acho que na cabeça de uma mãe, nunca tá no tempo certo do filho sair debaixo da asa dela, né? De poder se virar sozinho, agora ele não precisa mais da minha proteção. Eu imagino que tudo isso deve ter passado pela cabeça da Hannah, mas como em todo o filme, a Hannah, ela é muito resignada nesse papel dela de mãe e sábia também pra lidar com os filhos dela. Com certeza naquele momento foi muito difícil pra ela, assim como foi pra gente assistir tudo que tava acontecendo, mas mais uma vez ela guardou pra si, né? Ela não chorou, ela não esperneou, não falou, não pediu para que o filho ficasse. Ela entendeu que era o momento do filho dela de seguir o caminho dele. E infelizmente o caminho dele era longe dela. E a gente também foi bem surpreendida aí com o desenvolvimento da Yuki também, né? Porque até então ela estava ali em um momento muito selvagem e com o passar dos anos ela se descobriu que na verdade o que ela queria mesmo era ficar na forma humana. E aí ela vai pra escola, ela começa a fazer amizades e tem uma amizade especial que é um garotinho que se aproxima dela e no começo ela tenta, né, não se deixar envolver tanto, mas ele acaba descobrindo, né, toda a história dela, o que ela é, e ele entende e aceita. Então é uma história bonita também de amizade. A gente não sabe bem se isso vai se tornar futuramente um relacionamento amoroso, porque eles são bem jovens, né, mas acho que estão aí na pré-adolescência, talvez. Pode se transformar em um relacionamento amoroso, como pode ser apenas uma amizade muito bonita e sincera, que um quer muito estar perto do outro. Então foi um final bem bonito também pra Yuki e que a gente não esperava. Eu acho que toda a questão da Yuki, pelo menos pra mim, eu vi como ela tinha uma escolha. O Ami não. O Ami a gente percebe no final que ele realmente era introvertido, ele era introspectivo, mas ele era assim, humano. Ele tinha um problema com ser lobo, mas ele também não era uma pessoa tranquila no ambiente humano, né? Ele não se dava bem com as pessoas, ele só ficava junto com a mãe. E aí a gente vai percebendo que ele vai se soltando, né, sendo lobo, se descobrindo sendo lobo e cada vez mais se afastando do mundo humano. Pra ele não tinha outro caminho, ele tinha que ser lobo. Mas a Yuki, ela se dava bem tanto na vida de lobo, tanto na pele de lobo, quanto na pele humana. E ela escolheu ser humana, né, viver uma vida humana. Eu achei legal que, no caso dela, o caminho dela foi por escolha. É verdade. Não porque ela não teve opção. Então nós escolhemos esses 3 momentos porque, de certa forma, eles acabam resumindo a história do filme. Que ele é dividido aí em 3 grandes arcos, né? Então o primeiro seria o desenvolvimento do relacionamento da Hannah com o marido. O segundo, já a luta dela para criar os 2 filhos sozinha. E o terceiro é esse entendimento por todas as partes, né, principalmente da Hannah, de entender que cada um tinha o seu caminho e deixar eles livres para escolher cada um o que queria pra vida, né, pra si. Essa então foi a nossa análise, nossa encena sobre Wolf Children, Crianças Lobo. A gente amou bastante o filme, acho que vocês devem ter percebido. E deixe nos comentários o que vocês acharam do filme, quais foram as interpretações que vocês fizeram, se vocês entenderam alguma coisa diferente ou se vocês também concordam com a gente nessas interpretações. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.